Presidente Trump visita o Texas em áreas afetadas pela tragédia de 4 de julho. Departamento de Aplicação da Lei da Flórida faz acordo com o ICE. Anúncio da tarifa de 50% dos Estados Unidos aos produtos brasileiros gera grande repercussão no Brasil. O Brasil News começa agora. Boa noite. O presidente Donald Trump visitou o Texas nesta sexta-feira. O presidente sobrevoou alguma das áreas mais afetadas pela tragédia de 4 de julho e recebeu instruções de autoridades locais. Antes da visita ao Texas, Trump aprovou um pedido do governador Greg Abbott para estender a declaração de grande desastre para além do condado de Kerr. Dessa forma, 8 condados poderão receber assistência financeira para os esforços de recuperação. A enchente devastadora matou ao menos 120 pessoas. O Departamento de Aplicação da Lei da Flórida, o FDLE, agora está autorizado a realizar ações conjuntas com o ICE. A repórter Lorena Gomes tem os detalhes. A certificação autoriza agentes estaduais a realizarem atividades migratórias em cooperação com o Serviço de Imigração e Alfândega, o ICE, incluindo detenção, interrogatório e processamento de imigrantes criminosos. O acordo com o Departamento de Aplicação da Lei da Flórida, o FDLE, foi firmado na quinta-feira. Na prática, a agência, considerada a principal investigativa do estado, já pode identificar, prender e ajudar a deportar imigrantes em situação irregular envolvidos em crimes no estado. Depois do flagrante, esses detidos poderão rapidamente ser entregues ao ICE para início de procedimentos de remoção. O acordo foi celebrado pelo procurador-geral James Youth Meyer em uma postagem em uma rede social. Ele parabenizou o trabalho da FDLE e exaltou a liderança do estado na implementação da agenda do governo Trump sobre imigração ilegal. E uma mulher foi presa depois de aplicar botox de forma ilegal em um barracão, no próprio quintal em Port St. Lucie. Segundo a polícia, Rosa Mena, de 50 anos, fazia o procedimento estético sem licença médica para exercer a atividade. Um dos casos envolve uma vítima que ficou com paralisia facial após um procedimento. Mesmo depois do problema, a mulher recebeu apenas um reembolso parcial e foi convidada a voltar para uma nova injeção que também não funcionou. Durante a investigação, a polícia encontrou vários equipamentos médicos no local, incluindo seringas, produtos estéticos e máquinas. Também foi apreendido um certificado falsificado para coleta de sangue com data de validade vencida. A suspeita vai responder por diversas acusações, como exercício ilegal da medicina, fraude e lesão corporal grave. As autoridades alertam sobre os riscos de realizar procedimentos estéticos fora de clínicas regularizadas. E a influenciadora fitness Steffi Cohen foi presa acusada de agredir o namorado. Segundo a polícia, ela arranhou o corpo dele em diversas partes durante uma discussão no apartamento do casal em Miami. Cohen, que tem mais de 1 milhão de seguidores em uma rede social, afirmou que teria sido agredida, mas os oficiais identificaram apenas um arranhão no braço dela. A influenciadora foi acusada de lesão leve. No ano passado, ela já havia sido processada por acessar um computador do ex-namorado e vazar fotos íntimas dele com a nova companheira. As acusações incluem cyberassédio e obstrução à prisão. Na época, ela pagou fiança de $3.300 e foi condicionada a se manter longe do ex-namorado e da companheira dele. Um novo julgamento para esse caso está marcado para o mês de agosto. A cidade de Orlando começou a distribuir sacos de areia aos moradores como prevenção a furacões. No sábado, a ação será na sede da Streets and Stormwater Division, na 1010 Woods Avenue. Cada veículo pode levar até 10 sacos de areia e também a opção de autoatendimento enquanto durarem os estoques. A ação foi anunciada sem que houvesse uma tempestade prevista. É que o projeto tem como objetivo evitar enchentes e facilitar a preparação antes das fortes chuvas.
A temporada de furacões começou no dia 1º de junho e segue até o dia 30 de novembro. Especialistas alertam para um ano acima da média. E um homem foi preso após violar um contrato de aluguel de uma embarcação. Ele levou o barco de Key West a Cuba. A viagem, que deveria ser curta e dentro das normas do contrato de aluguel, terminou em alto mar, mais precisamente em Cuba, onde ele foi flagrado pilotando a embarcação. Floyd Jim Devazier, de 63 anos, que é natural do Texas, alugou um barco em Key West e tinha assinado um termo de devolução até o dia seguinte. Ele só não contava que o GPS da embarcação mostrasse o desvio de rota. O sinal se perdeu no meio do Oceano Atlântico, mas foi o suficiente para alertar as autoridades cubanas, que o interceptaram. Devazier e uma mulher de 38 anos que o acompanhava foram presos. Após 2 dias detidos no país, retornaram de avião. Ao desembarcar em Miami, o homem foi acusado de fraude contratual. O curioso é que essa não foi a primeira vez. Em 2019, o texano foi acusado pelo mesmo crime. A seguir, presidente Trump sugeriu que deve falar com o presidente Lula em algum momento. Até já! Mimoso traz para sua mesa o autêntico sabor de Minas Gerais. Transforme seu churrasco em uma experiência inesquecível com o mineiro. Nesta sexta-feira, o presidente Trump disse à imprensa que poderá falar com o presidente Lula em algum momento. A fala do presidente Trump foi uma resposta à imprensa na saída de Washington antes de seguir para o Texas. Trump, mais uma vez, fez questão de mencionar o bom diálogo que manteve com Bolsonaro. I shouldn't like him because he was very tough in negotiation, but he was also very honest. And I know the honest ones and I know the crooked ones. Ele ainda sugeriu que poderá conversar com Lula em algum momento. E agora a correspondente Arlene Balieiro está chegando com a repercussão no Brasil sobre a nova tarifa. E a nova tarifa de 50% anunciada pelo presidente Donald Trump aos produtos brasileiros é o assunto mais comentado aqui no Brasil. O que todos se perguntam é por que o Brasil se tornou o mais taxado dentre todos do mundo pelo governo americano. Enquanto muitas frentes buscam pela resposta, o dia 1º de agosto, data que a medida começa a valer, se aproxima. Na quarta-feira, o presidente Lula pediu ao Itamaraty que devolvesse a carta de Trump por considerar, abre aspas, ofensiva e inaceitável, fecha aspas. Lula disse que o país usará a lei de reciprocidade. Já os ministros do Supremo Tribunal Federal, o STF, avaliam uma demora do governo brasileiro em agir sobre o tarifaço. Citado no primeiro parágrafo da carta de Trump, o ex-presidente Jair Bolsonaro usou as redes sociais para dizer que o Brasil caminha para o isolamento e, abre aspas, vergonha nacional, fecha aspas. Para minimizar os impactos da decisão dos Estados Unidos, o Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA, mira novos mercados para exportação. Segundo o órgão, os setores mais afetados serão os de suco de laranja, carne bovina e de café. O MAPA informou que vai buscar os mercados mais importantes do Oriente Médio, do Sul Asiático e do Sul Global.
E a Polícia Civil do Rio Grande do Sul vai investigar a morte de uma criança de 11 anos que caiu de um mirante do Canyon Fortaleza, em Cambará do Sul, na quinta-feira. A menina foi encontrada sem vida pelos socorristas 10 horas após a queda. A vítima foi localizada com o auxílio de um drone cerca de 70 metros do ponto de onde teria caído. O resgate precisou ser feito por cordas, já que as condições do tempo não eram boas. O trabalho durou toda a noite. De acordo com os bombeiros, a criança teria transtorno do espectro autista. A Secretaria de Turismo da cidade disse que a menina estava no alto do mirante com os pais. Eles são moradores de Curitiba, no Paraná. O acidente teria ocorrido no momento em que eles se deslocavam para sentar em um banco. A menina teria saído correndo. O pai tentou alcançá-la, mas ela caiu antes. E a partir desta sexta-feira, aposentados e pensionistas vítimas da fraude do INSS já podem aderir ao acordo de ressarcimento proposto pelo governo federal. A ação pretende devolver os valores aos beneficiários sem a necessidade de recorrer à justiça. A adesão ao plano de indenização pode ser feita pelo aplicativo Meu INSS e nas agências dos Correios. De acordo com o órgão, o valor a ser devolvido é a somatória de todos os descontos ocorridos indevidamente de março de 2020 a março de 2025, corrigidos pelo IPCA e pagos de uma só vez. Os ressarcimentos devem começar a partir do dia 24 desse mês. E uma mega operação contra um grupo suspeito de comprar dados bancários foi realizada na quinta-feira pela Polícia Civil dos estados de Goiás, Rio de Janeiro e Distrito Federal. 41 mandados de prisão temporário e 43 de busca e apreensão foram cumpridos. Pelo menos 30 pessoas foram presas. A polícia ainda bloqueou 32 imóveis e mais de 110 milhões de reais dos acusados. Dentre os crimes que a organização criminosa é investigada estão a prática de crimes cibernéticos e lavagem de capitais. Segundo os agentes, os dados bancários teriam sido comprados na Dark Web com criptomoedas. Os criminosos teriam movimentado mais de 164 milhões de reais. E uma criança moradora de Goiás decidiu comemorar o aniversário de uma maneira muito diferente. Veja. Davi de Souza Teles completou 3 anos na segunda-feira e pediu aos pais para comemorar a data de uma maneira muito especial. O desejo do menino foi cumprido. Um café da manhã para os garis que fazem a coleta de lixo na rua da casa onde a família mora, na cidade goiana de Padre Bernardo. A mãe montou uma mesa com um lanche reforçado e juntos ficaram à espera da equipe. A cena foi compartilhada nas redes sociais e comoveu milhares de internautas. A mãe de Davi disse que mesmo antes de aprender a falar, ele já admirava os trabalhadores da limpeza urbana. Quando o caminhão da coleta se aproxima da casa, o garoto sempre sai para cumprimentar. Mas, neste dia, os coletores ficaram ainda mais surpresos e, claro, emocionados. Veja agora a cotação do dólar frente ao real. Em Ohio, uma máquina de pelúcia precisou ser desmontada para a retirada de uma criança. As imagens de câmeras de segurança registram o momento em que uma criança se aproxima e depois entra na máquina de pelúcia. Não demora muito, uma mulher chega com outra criança no colo e percebe a situação. Socorristas tiveram que transportar a máquina para uma loja próxima, onde ela foi desmontada. Felizmente, tudo não passou de um susto. A criança saiu ilesa da máquina. O fato aconteceu nesta semana em um shopping center de Ohio. E essa edição do Brasil News termina aqui, mas você pode rever todas as notícias no nosso canal no YouTube. Boa noite e um ótimo fim de semana.